Oi, quem fala aqui é o Carlos Júnior. Só passando para lembrar para vocês que nós estamos ativos no Twitter e no Instagram, que é @biblioquepodcast. Lá você pode conversar com a gente, bater um papo e sugerir também episódios novos que nós estamos precisando. Mas é só isso mesmo. Agradecemos bastante e bem-vindos ao episódio com o Ciro. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Biblioquê, o seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou o Matheus, como vocês já sabem, sou mediador do podcast e hoje o nosso tema vai abordar sobre uma das vertentes mais interessantes da área da biblioteconomia. Olá, ouvintes, eu sou a Camila, vou fazer a minha breve descrição física. Eu sou uma mulher magra, autodeclarada negra, tenho cabelos preto e longo. Atualmente estou de tranças dreads e hoje estou usando um vestido longo e florido. Prestem atenção porque hoje nós vamos conversar sobre a temática biblioteconomia social. Para fechar com a gente nessa vibe mais humanística, chamamos um especialista no assunto, que é o professor Ciro Monteiro. O Ciro é doutor e mestre em ciência da informação pelo programa de pós-graduação da Unesp. Olá, Camila. Olá, Matheus. Muito prazer em estar aqui participando do Biblioquê. Eu sou um espectador e gosto muito de escutar. E eu vou fazer minha autodescrição também. Eu sou um homem branco, magro, eu tenho cabelo preto, liso, eu tô com óculos redondo. Obrigado, Ciro, por ter se apresentado. E agora a gente vai começar iniciando, explicando um pouco, né, aos nossos ouvintes sobre essa vertente da biblioteconomia, né? O que é essa biblioteconomia social e o que são os seus objetivos, não é, Camila? Isso, a biblioteconomia social, ela possui um viés mais humanístico, como já diz o próprio nome, o viés social. Então, esse fator, ele é mais humanizado, que segundo a Lindemann, que é uma autora bastante conhecida na área da biblioteconomia e tem esse interesse em, inclusive, biblioteconomia social e bibliotecas prisionais. E essa autora, ela diz que esse modelo vem exatamente para complementar a lacuna de uma área que é predominantemente tecnicista, que é a biblioteconomia, e surgindo assim um diálogo entre esse tecnicismo e a sociedade, né? As demandas que são provindas desse meio social. Pois é, e é muito importante que a gente fale sobre esse lado técnico da função do bibliotecário, né? Até porque a gente lida com o usuário, a gente lida com pessoas, lidamos com leitores, e nós precisamos ter uma diversa gama de informação a respeito de lidar com pessoas, principalmente que na nossa matriz curricular nós temos disciplinas de psicologia, filosofia e sociologia que somam, né, e agregam aí no atendimento e traz esse lado social para que a gente possa fazer o nosso trabalho e o fazer bibliotecário não muito técnico, né, mas principalmente humanizado, que é o mais importante. Isso, Matheus. E além disso, essa vertente é muito sensível ao seu público, que inclusive busca atender de uma forma correta a necessidade que o seu usuário, o seu interagente possui. E isso é muito dependente do próprio feeling, da sensibilidade do bibliotecário, da pessoa bibliotecária, em perceber essas demandas sociais que são ocorrentes principalmente dentro de comunidades que inevitavelmente são negligenciadas pelos governantes ou em determinados locais que são difíceis de acesso, principalmente à informação. E isso pode tornar a pessoa bibliotecária a se tornar responsável por essa difusão sociocultural, né, daquele meio que a gente sabe que historicamente são marginalizados e ainda tem raízes disso
predominantemente na sociedade até hoje. Trabalho admirável, mas que também precisa ser executado com muita responsabilidade, né? Isso em relação às práticas que as pessoas bibliotecárias estão realizando nessa atuação profissional. É muito legal que vocês falaram, Camila e Matheus. Eu gosto muito de refletir sobre essa ideia de biblioteconomia social e por que que a gente tem ainda que criar um termo desse, sabe? Porque, para mim, ele soa redundante. Quando você fala biblioteconomia social, parece uma redundância, porque o dispositivo em si, o fato de a gente trabalhar com leitura, ele já é em si social, ele já é, assim, uma construção Com social, né? pessoas, né? E a gente lidar com pessoas, lidar com a relação com o ato de acolher, né? Então, ele em si, ele me incomoda, porque faz tempo já que a área vem tentando sempre falar disso, né? Que somos sociais. Tem o Carlos Alberto Ávila, né? Um professor conhecido da nossa área, ele escreveu, inclusive ele fez um dos caras que me despertou vontade de desenvolver pesquisa na área, foi o Carlos Alberto Ávila. Ele descreveu a ciência da informação como uma ciência social. E aí que eu fui, né, perceber que a disciplina não era, a gente não faz uma graduação técnica, a gente faz uma graduação que ela é social. E também o meu orientador, né, o Almeida Júnior, que escreve sobre biblioteconomia. Ai, meu Deus, esse homem. Almeida Ele me Júnior. orienta. O Oswaldo Almeida Júnior, ele me orientou no doutorado, né, e ele fala de biblioteconomia socialista, biblioteca alternativa. Então, são questões que não pode perder de vista e a gente deve refletir sobre elas. Ai, meu Deus, esse homem. Bom, então, Ciro, né, enquanto a gente pesquisava, né, fazia a nossa pesquisa para elaborar esse roteiro, a gente deu uma olhada no seu currículo, né? E a Sim. gente viu seu interesse pela biblioteconomia social, né? E como foi que surgiu, né? Como foi, né, que iniciou esse gosto, esse interesse pela biblioteconomia social? E quando eu entrei no curso de História, já tinha essa questão para mim, né? Mas eu poderia voltar um pouquinho mais para falar da história, né? Eu cresci num beco, no interior de São Paulo. Eu cresci, meu pai, ele alugou um bar, assim, um bar mercearia, e aí eu cresci nesse cenário. Eu era molequinho, 8 anos, e aí eu cresci atendendo as pessoas, né? Fazendo serviço de referência. E é um cenário, o cenário do bairro é um cenário que acontece muitas coisas, né? Então, o meu bairro era um bairro de comunidade em que... e é interessante falar isso, né, também, e pensar que eu fiz graduação, mestrado, doutorado, sempre trabalhando, né? E até dar um incentivo para as pessoas que estão nessa mesma lógica, nessa mesma condição. E aí eu tive contato muito com as pessoas... com a leitura, por exemplo, leitura marginal, né? Eu lembro o pessoal que eram meus amigos, os adolescentes. Eu lembro, por exemplo, o primeiro livro que a gente leu, que rodou assim no nosso grupo, foi o do Ferrez, Capão Pecado. Eu lembro, por exemplo, as pessoas que frequentavam o bar do meu pai mesmo, né? É uma condição assim de, você vê o ambulanceiro trabalhar a noite inteira e chegar a ficar bebendo, os conflitos familiares, tudo que acontece nesse cenário. E aí, quando eu fui para a universidade, quando eu fiz 18 anos, eu fui fazer história, porque isso tudo me envolvia, né? Essas questões todas de compreender a sociedade, Eu já participava dos movimentos sociais, já participava dos movimentos culturais da cidade, e aí fui para a universidade fazer história. E a história ainda mais trouxe muitas questões para minha cabeça, né? E aí eu participava já do núcleo de pesquisadores negros no curso de história, núcleo de sexualidade, e aí perceber a diversidade da humanidade, né? E perceber o sofrimento das pessoas e o quanto que isso é impactante.
fez com que isso nunca saísse de mim, né? E aí, e aí depois no curso de história, eu terminei o curso de história e dando aula, né? Aí eu fui para Bíblio, porque quem faz história praticamente fica o tempo todo assim na biblioteca, né? Então eu ficava muito tempo na biblioteca, estudando na biblioteca universitária. Tinha até o meu cantinho lá, porque história é isso, você aprende lendo, né? Os professores dão muita leitura. E aí você se apaixona por esse cenário ainda mais, né? Então eu falava, nossa, já pensou trabalhar num lugar desse? Quem trabalha num lugar desse é muito feliz, né? E aí eu fui fazer biblioteconomia e eu dava aula também junto, né? E aí quando eu fui dar aula em Marília, eu fui para a Unesp fazer Bíblio, eu comecei a dar aula na prisão. E aí é um cenário que se desenvolve muito diferente, né? Porque quando eu começo a dar aula na prisão, isso em 2009, eu começo a ter muito interesse pela pessoa em situação de privação de liberdade. Principalmente porque é uma condição muito impactante que a gente tem no país, né? Hoje a gente tem quase 800 mil pessoas em situação de privação de liberdade, é a terceira maior população prisional do mundo. E a maioria das pessoas que estão encarceradas são pessoas pobres e pretas, né? Não por acaso é um sistema que pune pobre, é um sistema que ele funciona na lógica do capital para fazer isso, né? Existe para isso. Se vocês observarem aqui no estado de São Paulo, tem mais de 170 unidades prisionais, cresce muito mais que escola, e a população prisional nos últimos 10 anos saiu de 240 mil para 750 mil pessoas em situação de privação de liberdade. Então, é um mecanismo da lógica do capital para punir pobre e preto mesmo, né? E tirar essas pessoas da sociedade, docilizar o corpo deles e tornar uma mão de obra mais barata. E aí eu me envolvi muito, né? Como que poderia trabalhar lá dentro com essas pessoas, né? E aí dentro da minha limitação, né, de homem branco privilegiado, como que dialoga com essas pessoas, né? E aí a gente foi construindo. Então lá dentro a gente desenvolveu uma série de atividades, produção de poesia, biblioteca em presídio. Eu falo biblioteca em presídio depois de muito refletir. A gente tem um grupo que é o Bíblio Prisão, e a gente utiliza o biblioteca em presídio justamente para diferenciar. Biblioteca em prisão, biblioteca prisional, você mistura, né? Então, substantivo e adjetivo parece que é a mesma coisa. Mas quando a gente separa a biblioteca em presídios, a gente diferencia, né? A função da prisão é aprisionar, né? A função da biblioteca é libertar. Então a gente está falando de coisas diferentes, né? A gente tem uma proposta diferente. Por isso que a gente fala biblioteca em presídio. E aí eu trabalhei com estruturação de biblioteca em presídio, com muitos projetos de incentivo à leitura, jornada da cidadania, tinha 10 salas de aula, trabalhei em alguns presídios, né, não só um. E aí nasce a minha vontade de querer falar sobre isso, de querer pesquisar e de querer fazer cada vez mais, né? A gente realizava dois clubes de leitura, eu fazia por mês, era muito envolvente, né? Se as pessoas observarem a produção de subjetividade, como que as pessoas em situação de privação de liberdade participam dos projetos, escrevem poesia, produz arte, é impressionante, né? Então, quando existe a possibilidade de acontecer isso, é bem extraordinário. E é uma realidade que, com certeza, não é uma coisa aleatória, é uma realidade que está distante da nossa vivência, né? Então, teve um episódio que a gente conversou sobre bibliotecas prisionais, se eu não me engano. Eu assisti. Você assistiu? Sim, com a Pizarro. Eu não lembro o primeiro nome dela, você lembra? Daniele Pizarro. Isso, Daniele Pizarro. E ela me falou uma frase que me impactou demais e que eu não tinha visto por essa perspectiva
de uma pessoa que está tão próximo dessa temática, né? Que a gente tem uma mania de dizer no senso comum que os presídios estão ali para ressocializar as pessoas que foram parar ali dentro. E ela disse que não concordava com esse termo de ressocializar, porque não são animais e que eles não estão ali para aprender novamente a como se portar numa sociedade, entende? Então, foi a partir daí que eu percebi que o papel da biblioteca era além de diminuir uma pena de um preso ou cumprir um papel que o próprio presídio às vezes tem por obrigação, mas sim fazer com que despertasse naquelas pessoas incluídas naquele contexto uma necessidade de fazer além daquilo que teoricamente o presídio em si se propõe, né? Então me abriu muito essa perspectiva dela e com a tua fala agora ajudou bastante. Nossa, e é muito interessante você falar isso, Camila, porque eu posso citar vários casos aqui de experiência que tive, né? Mas tem uma em si que é exatamente a gente está falando aqui com os alunos, né? E é exatamente isso que a gente pode refletir, como que é o olhar do colonizador e como a gente está numa posição de privilégio na universidade. Eu fazia muitas visitas com as pessoas do curso de Direito, do curso de Bíblia mesmo, e os universitários iam lá e a gente pedia para os agentes tinham que trancar os pessoas, né, os presos. E aí tinha que trancar por uma questão de cuidado. E uma dessas visitas, uma das alunas falou assim: ah, mas por que eles não estão aqui? Aí eu expliquei para ela: olha, eles não estão aqui porque eles têm que ficar trancados, porque se acontecer alguma coisa a gente tem que responder. Aí ela estava na frente da grade assim, e aí tinha o pátio, né? E eles estavam no pavilhão fechado. E aí ela falou assim: ah, mas eles lá, a gente aqui, tipo zoológico. E aí aquilo me bateu, né, na cabeça. Eu falei: caramba, olha o que ela tá falando, né? É tipo zoológico, né? E você falou do processo de animalização das pessoas, né? E acontece isso na sociedade, a invisibilidade, né? As pessoas não existem mesmo. Tem pessoas que socialmente a invisibilidade é tão grande que elas não existem. E aí é o caso disso, né? Ela queria que tivesse a proteção da grade e que ninguém visse e que não iria acontecer nada, né? Você vê o Brau mesmo falando não é o zoológico, porque é isso, né? Essa é a visão. E aí a gente pode entrar numa reflexão que é a visão do colonizador, né? Tem uma escritora indiana, ela chama Spivak. Eu gosto muito dela. Ela escreveu um livro que chama Pode a Subalterna Falar? E aí ela questiona, né? A subalterna fala? E aí ela começa a narrar uma série de questões, né? Falando que o intelectualismo ocidental, ele julga em nome da subalterna, ele julga falar em nome da subalterna, mas que a subalterna não fala. E isso é tão forte, que uma vez ela cita um caso de uma ativista indiana, que ela estava engajada na luta pela independência da Índia, né? E aí ela fez algo contra o próprio corpo, ela cometeu suicídio, essa indiana. E aí a sociedade indiana julgou como se ela tivesse, como se o crime de suicídio fosse consequência de um amor ilícito, sabe? Então, quer dizer, ela estava protestando e ela fez algo contra o próprio corpo e ela não foi vista como alguém que estava questionando aquela situação, né? Então, é a sociedade julgando algo. Outra questão também bem impactante, e aí a gente está falando também dessa ideia da visão do colonizador,
Tem um livro da Grada Quilomba, a Memórias da Plantação, episódios de racismo no cotidiano, em que a Grada Quilomba ela faz uma série de apontamentos de racismo, mas ela conta principalmente, assim, o que é mais forte, ela fala do retrato de uma mulher escravizada, a Anastácia. Ela mostra assim a imagem dela. Ela tem um colar de ferro e uma máscara facial que impedia ela de falar. Então a mulher escravizada, a Anastácia, ela usava um colar de ferro e não falava por conta da máscara. Tinha uma máscara que ela era acusada de se revoltar contra aquela situação. E aí, esse retrato, né, que quem pintou foi um francês, né, numa experiência científica, é o retrato do que acontece, né, do que acontece até hoje. Então, quando a gente vai, principalmente o homem branco privilegiado, né, vai da universidade para um lugar desse, para um presídio, ou para os coletivos, não vai com um discurso assim. Muita gente usa, vou dar voz, né? Quem é você para dar voz para alguém? Aquelas pessoas estão lá produzindo arte, produzindo vida. Aquelas pessoas lá estão produzindo vivência, é pura arte. O que você tem que ir lá você tem que ir na sua humildade e escutar o que essas pessoas estão falando, tentar construir junto, né? A gente fez uma exposição aqui na biblioteca, por exemplo. A exposição na biblioteca, a gente fez uma exposição inteira de arte periférica. Tem que ver, a periferia produz arte contemporânea, é maravilhoso. A gente fez na prisão também uma jornada da cidadania, as pessoas produzindo arte, a gente fez um projeto lá que chamava Rompendo Grades com Poesia. As pessoas em situação de privação de liberdade me entregavam uma poesia e elas viam que eu lia todo dia e falavam, essa eu gostei, aquela eu não gostei. E aí a gente criou esse projeto, Rompendo Grades com Poesia. Eles colocavam todo dia uma poesia nessa caixa, a caixa ficava acoplada na biblioteca e ficavam colocando lá. E aí eu ia lendo essas poesias, sabe? Ia lendo. E aí devolvendo para eles. No final a gente até produziu um livro e a gente também colava essas poesias nos pilares que tinha assim na prisão. E aí quando via as visitas liam, né, eles produzindo poesia. Eu até fez a gente fez um campeonato. E eu lembro muito bem desse campeonato. A gente fez um campeonato de poesia, a gente selecionou 10 poesias para trazer para a Feira do Livro de Ribeirão aqui. E essas pessoas vieram para a Feira do Livro. E aí você vê o negócio que, poxa, o cara sai lá, eu fui lá anunciar no pavilhão quem que ganhou, e eles saíam assim, parecia, e todo mundo gritando que a pessoa ganhou, parecia, sei lá, o Neymar saindo do futebol, assim, uma coisa. E os caras estavam indo ali por quê? Porque o cara escreveu uma poesia, sabe? É porque ele escreveu uma poesia. Então eu acho que a prisão, né, ela tem essa função mesmo de acabar, docilizar o corpo, né, como Foucault diz, né, tornar a pessoa para o mercado de trabalho, para que a pessoa saia daquele lugar e trabalhe por menos do que o proletariado trabalha. A pessoa é obrigada, porque ela fica marcada e ela trabalha ganhando menos que o trabalhador. É uma lógica do capital isso. As pessoas não entendem, mas é uma lógica. E aí quando a pessoa produz uma poesia, que ela produz algo e critica principalmente, eu já vi poesias falando de racismo, poesias criticando a prisão, as poesias críticas, aí você vê, poxa, ela tá rompendo com esse Estado, né? Tá rompendo. E quando a gente fala de ressocialização, e voltando para o que você falou aí, Camila, eu não acredito nessa balela de ressocialização, e justamente porque não faz sentido, né? Por muito da ideia do Paulo Freire, né? De ler o mundo, né? Outra coisa que eu falo também para os alunos, né? A gente tem que ter a ideia de ler mundo e não ler palavra. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Então a gente lê mundo. Então essa conversa de ressocialização não faz sentido
porque a gente vê as pessoas produzindo subjetividade nesse momento que é crítico, né? Mas a leitura ela não tem que ser presa a, por exemplo, ressocializou porque ele entrou de novo na lógica do capitalismo e ele comprou um carro e uma casa. Não, a leitura não tem que ser isso. A leitura ela é muito maior do que isso. Eu posso ler e aquilo me impactar muito bem, muito tanto que eu vou romper com toda essa lógica social e eu vou morar debaixo da ponte e eu vou me sentir bem ali porque eu desenvolvi a minha autonomia. Então eu posso fazer isso. Eu não preciso comprar uma casa e um carro porque eu li, porque eu venci, porque eu ressocializei. Essa não é a proposta de... Eu não entendo assim. Sim. Então, voltando mais para a biblioteconomia social, existe um autor que é o Vergueiro. Ele, inclusive, é escritor de um livro bastante conhecido, que é o Bibliotecário e Mudança Social. E ele fez, inclusive, um comentário pontual quando falou nesse livro. Abro aspas. Talvez falte ao bibliotecário a consciência de que a biblioteca pode atuar como um instrumento de mudança social. E essa fala dele nos chama atenção exatamente por muitas das vezes, dentro ou fora da academia, da universidade, a gente não consiga ter a percepção da profissão como uma agente transformadora, uma agente que emancipa pessoas. Então, Ciro, eu queria saber de ti quais dicas você poderia dar para quem está tendo acesso agora à formação da biblioteconomia, os famosos calouros, ou até mesmo para quem já tem determinadas experiências na área, sobre essa pertinência de ter um olhar mais social dentro da profissão e por onde começar essa mudança. Se existem determinadas práticas ou é algo que existe um momento que você vai virar a chave e vai perceber que a tua profissão não tem que crescer só para ela, mas sim para um meio coletivo. Ah, muito legal, Camila. Eu acho que eu já citei algumas pessoas aqui, mas eu acho que para quem assim está começando, eu acho que um livro fundamental, muita gente já leu, mas muitas não leram, mas a Carolina Maria de Jesus, O Quarto Despejo, é um livro que te faz pensar que você não é o centro do universo, né? Que tem uma diversidade enorme. Qual o nome, de perdão? É o Quarto Despejo. Quarto Despejo. Ok. A Carolina Maria de Jesus é uma mulher negra que eu considero a maior escritora do país. Para mim, é a maior escritora do país, quiçá do mundo. Ela era uma catadora de papel e ela escrevia os diários dela todos os dias, né? E aí virou o livro. Aí tem outros também, mas é impactante demais, né? Mas tem outros, eu citei o Paulo Freire. O Paulo Freire tem uma palestra, e essa concepção de leitura, ele tem uma palestra que é a importância do ato de ler. E nossa, é impactante demais esse livro. É um livro, é uma palestra, sabe? É simples, mas ela te dá uma base muito forte, assim. E para quem quiser aprofundar, eu não estou citando nada da área, porque também eu gosto muito de coisa fora da área, mas a gente está crescendo. E não tem como não relacionar, né? Não tem como não relacionar, acho que é tudo. A Grada Quilomba, o Memórias da Plantação, eu acho que é um livro que te dá um olhar diferente, assim, já indo para outras questões. Eu acho que o Goffman é um cara que escreve, é um estadunidense, escreve a representação do eu na vida cotidiana, e aí a gente entende como é o social, né? Como que é. O Goffman, por exemplo, ele fala que o que está acontecendo, na sociedade, se você ficar no seu quarto sozinho, isso não é um acontecimento. Só é um acontecimento quando você vai para a festa, quando você se relaciona. Então as coisas são socialmente construídas. E tem outro autor, tem outros dois autores, que é o Bergman e Luckmann. Eles escreveram o livro A Construção Social da Realidade. Esse é maravilhoso esse livro. Porque eles mostram como a realidade ela é socialmente construída.
não há realidade sem ser socialmente construída. E a gente existe pro social, a gente não existe de outra forma, né? A gente só existe quando a gente se relaciona com o outro. Então é brilhante, assim. Para citar também, né, que você tinha falado de outras experiências, de repente ir numa biblioteca comunitária ou estruturar uma biblioteca comunitária. A gente está agora na biblioteca trabalhando com estruturar bibliotecas comunitárias, mas ver o que aquela população, se aquela população quer uma biblioteca, ela pode querer qualquer outra coisa, né? Se você chegar com o olhar do colonizador e querer dar livro, entregar livro, imagina, a pessoa vai colocar para aquilo apoiar a TV, né? Não faz sentido. Tem que ver qual que é a demanda daquelas pessoas e o que precisa, né? Então, eu falo muito da biblioteca comunitária, ela tem um papel essencial. As bibliotecas em presídios, as bibliotecas escolares, nossa, eu acho maravilhoso também, as bibliotecas escolares. E a biblioteca que eu tô, né? A biblioteca pública. A biblioteca pública, ela tem uma diversidade de pessoas e ela tem um público que você tem que conquistar. Todo dia conquistando o público. Eu também acho essencial, assim. Para deixar só mais uma dica, a Camila tinha falado, né? Eu trabalho em biblioteca pública, né? Eu fiquei na prisão 10 anos e aí eu fui para uma biblioteca pública há quase 2 anos, chama Biblioteca Sinhá Junqueira, e a gente tem um canal lá. Então, para deixar uma dica, assistir o nosso festival FLIRP, Festival Literário de Inverno de Ribeirão Preto. Aconteceu agora sábado e tá lá para assistir. Vai ver muita música, muita produção de poesia, a conversa com os escritores, contação de história. É sensacional para ver o que uma biblioteca pode fazer de potência. Legal que você já respondeu a nossa seguinte pergunta, que era a indicação de livros e de bibliotecas que trabalham com essa temática social, então já está tudo encaixado, adorei. Falar de biblioteca pública é muito interessante porque eu estagio numa biblioteca pública, então a biblioteca pública, ela é aquela instituição acolhedora, não é? Ela está de total ali com um serviço humanizado, né? A gente atende qualquer classe social. Então, falar de biblioteca social, a biblioteca pública é o maior exemplo que eu tenho, assim, né? Então, né, Matheus? E é isso, né? Por que a biblioteconomia tem que continuar se afirmando como social, né? Ela é essencialmente social, né? Como eu dizia... Com certeza. Está explícito no nosso juramento, inclusive. Exatamente. Exatamente. E eu dizia no começo, né, que quando a gente abre a biblioteca aqui em Ribeirão Preto, o nosso primeiro público são as pessoas em situação de rua. Se a gente pensar, né, as pessoas mais abastadas, elas têm uma internet muitas vezes mais rápido, né? Elas têm acesso a muitas coisas que a biblioteca não tem nem condição de oferecer. Muitas vezes elas compram os livros, né? Então a biblioteca é um dispositivo eminentemente social e as várias coisas que acontecem, né? Para citar um exemplo, a gente faz lá uma roda de conversa que chama Preconceitos na Literatura. E a quantidade de adolescentes que participam é impressionante, né? Então, falar que biblioteca é uma coisa de pessoas mais antigas, a nossa biblioteca é a maior frequência de pessoas mais jovens, né? E a gente tem todos os públicos. E aí, pessoas fazendo a leitura de, por exemplo, por que o Graciliano Ramos é um cara que foi preconceituoso de acordo com a sua época, e a gente faz essa leitura do hoje, né? Então desmistificar esses autores consagrados e perceber que eles escreveram de acordo com a nossa época, que a gente é um mutante, né? Que a gente lê o mundo de uma outra forma hoje. Então isso é bacana demais, é o espaço da biblioteca que constrói isso, né? Constrói o leitor com a contação, constrói o leitor com a mediação, com o acolhimento e com a interação com os projetos culturais. Perfeito, completamente inspirador. Os nossos ouvintes vão sair daqui querendo fazer biblioteconomia se não faz, e querendo continuar no curso, que se está querendo desistir, continua
aí, viu? Porque a nossa área é uma área incrível que você pode atuar em muitos lugares. E você pode mudar o mundo com ela. Não, quando fala de biblioteconomia, assim, eu sou encantado, porque, ó, se você pensar nessa lógica do capital, pensa os trabalhos que existem. E aí, se trabalhar numa biblioteca com incentivo à leitura, com tudo que a biblioteca pode fazer de manifestação cultural, né? Mesmo existindo um não lugar, mas aquele lugar como sendo apropriado. E o que você está disseminando é leitura, né? Seja leitura de mundo, arte, leitura da palavra, mas você está trabalhando com leitura, né? E a leitura, ela impacta você de uma maneira muito forte. Então, nossa, é muito interessante poder trabalhar com isso. Eu acho que é um privilégio e eu agradeço todos os dias, assim, de poder trabalhar com, com arte, com incentivo à leitura. Sim, eu percebo, Ciro, que você ter um discurso relacionado à biblioteconomia social, inevitavelmente é necessário que você esteja incluído num contexto, ou seja, você ser ativista em qualquer situação que beneficie um meio que é marginalizado. Então, eu percebo muito que da tua fala, ela está bastante relacionada, e com certeza teve influência da tua graduação anterior à Bíblia, né, que foi História, e que ela é muito rica de detalhes porque você faz parte, você oferta uma realidade para as pessoas que já se envolveram nos teus projetos, e que vai muito além de um discurso ou de uma reprodução de fala de autores, e isso que eu acho mais interessante nessa área, se é que podemos dizer assim, da biblioteconomia social. As pessoas precisam ir além do discurso, né? Elas precisam militar, ser ativistas e, inevitavelmente, se tornar exemplo, como o Mateus disse, inspirar pessoas a fazerem o mesmo. Então, acho que essa é a principal ideia da biblioteconomia social, reproduzir pessoas que têm um discurso e uma prática bem parecidas com a tua. Muito legal, obrigado, Camila. E também perceber os nossos privilégios e de que maneira a gente pode Isso, assumir eles e contornar isso. tentar Isso. desmantelar ele, né? Porque tem coisas que o meu privilégio branco não deixa eu ver mesmo. Mas eu tenho que fazer todos os dias esse exercício de tentar enxergar e tentar romper com ele, porque se o racismo está aí, quem que são? São as pessoas brancas, somos nós os racistas. E como que a gente Sim. rompe com ele? Como que a gente desmantela ele? Então não só isso, né? Mas é um exemplo de sofrimento no país e que a gente, no mundo, né? E que a gente pode tentar desmantelar, e é o incentivo à leitura que faz isso também. E a Sim. gente, eu acho que todo mundo poderia ser um pouco mais ativista, né? Quando a gente começa a olhar para o outro, olhar para o próximo, para as diferenças e perceber os nossos próprios preconceitos, a gente consegue perceber que a gente precisa desse ativismo, né? A gente começa a perceber a partir disso, né? Olhar o próximo e ver o outro como um outro, né? Não como uma pessoa qualquer, né? Mas do lado humano de verdade. Quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue ser ativista e lutar pelo que a gente acredita. Muito bom. E como a gente comentou no início, a biblioteconomia social é voltada para um olhar mais altruísta e inclusivo. Então, Ciro, a gente queria saber como que você nota esse trabalho dentro das comunidades brasileiras, visto que nós somos um povo bem aparentemente regado de pluralidades culturais, diga-se de passagem, que isso é bem mais notado aqui no norte, né? Na região norte, que nós temos uma diversidade de comunidades rurais, ribeirinhas, indígenas, etc. Então, como que você interpreta como que você nota, né, esses trabalhos realizados dentro das comunidades brasileiras? Eu vejo aqui falando pontualmente do estado de São Paulo, é difícil ter uma dimensão nacional, né? Porque a gente enxerga, sabe o quão complicado que é trabalhar só com pontualmente aquela região. Mas falando Isso. aqui da região, a gente tem
a mobilização dos coletivos para acolhimento dessa diversidade, dessa pluralidade de pessoas e que é muito complicado de trabalhar, né? Então, minimamente a gente está numa situação, principalmente de quem está no poder, de anulação das diversidades, né? É como se elas não existissem. E o olhar para a diversidade, o olhar para compreender e para fomentar deve ser um papel nosso, né? Então, eu vejo que se tratando dos coletivos, principalmente os coletivos periféricos, há uma mobilização muito grande de participação, de compreensão e de acolhimento nesse momento. É por essas pessoas, por essas uniões sociais, né, por esses grupos sociais que a gente conseguiu sobreviver a isso, né? Muitas pessoas perderam a vida, mas a gente ainda vai conseguir sair dessa por conta desse apoio coletivo. Então, a gente falou, né, dessa questão de desigualdades e do difícil acesso, né, de levar leitura das pessoas, mas a gente está num contexto pandêmico ainda muito real, né, muito forte. E as questões de virtuais, remotas, se tornaram popular, né? Então, você acredita, Ciro, você acredita que essa abordagem de facilitar acesso e democratizar o conteúdo, ele vai continuar no momento pós-pandemia, né? Como é que você enxerga esse momento e como que a gente pode se apropriar, como que a biblioteconomia, né, a social, ela pode se apropriar desse contexto virtual? Se falar disso, né, Matheus? Se a gente falar de biblioteconomia social e contexto, a nossa área, eu fiz um levantamento desse na minha tese, principalmente porque a nossa área usa uma ideia de sociedade da informação. E eu queria saber onde que era essa sociedade da informação, porque eu nunca encontrei ela, né? Eu falo, quem são essas pessoas que utilizam a internet facilmente, que têm acesso a tudo? E aí a gente sabe que existe uma disparidade social muito grande, né? Então, por exemplo, qual que foi a demanda que a gente teve nessa pandemia nos coletivos, nas comunidades? A gente foi com um carro de internet disponibilizado pela prefeitura numa das comunidades aqui. Então é esse carro que levou a internet, sabe? Que disponibilizou alguns momentos de internet para as pessoas do coletivo. A gente tem lá na biblioteca, por exemplo, a prefeitura estava doando um auxílio para as pessoas desempregadas e nessa situação vulnerável. E as pessoas foram todos para a biblioteca e não sabiam fazer o cadastro, não sabiam usar, e aí virou uma loucura, assim, porque era muita gente e a gente não podia ajudar, porque existe uma legislação, né, que se você ajudar, eles vão culpar você, e aí pode dar todo um problema, assim, jurídico. Mas as pessoas foram lá, um monte de gente, usar os computadores, porque não tinham onde usar, né? Então, que sociedade da informação é essa e de onde que a gente está falando? Mas, por outro lado, também a gente tem uma população que usa muito, né, os dispositivos e a internet, e a gente tem lá na biblioteca também alguns programas que eles vão ficar. Então, tem clube de leitura que já tem gente do Uruguai participando. Então, como que a gente vai romper, né? Tem uma atividade nossa que chama Lugar de Escuta, que é uma atividade que a gente reflete sobre... Só participa homens, né? E a gente reflete o quanto que a gente é tóxico no mundo e fala das questões da masculinidade. O Lugar de Escuta, ele vai acontecer também, presencial e remoto, né? Então, por quê? Porque já tem gente do Sul participando, de Minas, de vários lugares. Então, também... Inclusive, a gente teve um público bem legal de Manaus na nossa última apresentação. Bem legal, assim. Então, é isso. Eu acho que, né, Matheus? Acho que vem uma outra proposta, algumas coisas que aconteceram aí, mas eu fico muito refletindo de que maneira esses dispositivos online, remoto,
eles servem sim de alguma maneira para aproximar, mas ele tem os dois lados, né? A escravização da pessoa, fazer a pessoa trabalhar 24 horas, né? Porque você fica trabalhando quando você está de folga. Então tem sempre uma armadilha e sempre impacta a saúde mental das pessoas também. Você comentou sobre essa atividade das pessoas irem até a biblioteca por falta de acesso à internet para conseguir fazer todo esse trâmite relacionado ao auxílio. Eu lembrei de um exemplo que a professora Tatiane Brandão, inclusive, deu durante uma aula, que ela ficou sabendo de uma biblioteca no interior do estado do Amazonas que abriu as portas da biblioteca para disponibilizar os computadores dessa biblioteca para que as pessoas pudessem fazer o cadastro no auxílio emergencial do governo federal. Eu achei assim incrível a história, mas eu acho que não houve essa mediação das pessoas bibliotecárias por evitarem mesmo esse medo de acontecer algum problema judicial e, enfim, responderem por isso. Mas eu achei a ideia muito interessante porque ela estava totalmente inclusa em um contexto, né? Em uma demanda provinda de uma sociedade relacionada a uma questão financeira e que as pessoas tiveram como solução, como válvula de escape, a biblioteca para conseguir efetivar esse cadastro. Então, eu gostei bastante da ideia e foi nesse ponto que eu percebi que além de leitura, além de espaço cultural e além de acervos. Então, essa história me impactou e me fez perceber assim, várias práticas que podem ser ofertadas, viabilizadas pela biblioteca e que fez bastante diferença. Então, lembrei dessa situação. É um abismo social, né, Camila? Isso é um abismo social. Eu posso dar outros exemplos que a gente falando de internet, mas a gente não fala de fome, né? E aí parece que não tem acesso à internet, mas não tem acesso à alimentação. Então, a gente vai ter uma atividade aqui na biblioteca que vai ser sábado agora com um grupo de alunos, grupo de crianças, em que não tem acesso ao mínimo, assim. E é uma das pessoas que trabalham na biblioteca, ela faz esse trabalho voluntário aos domingos, e ela chamou as crianças. E aí a gente vai fazer contação de história com elas e vai fazer algumas oficinas de interação. Só que antes disso a gente tem que alimentar, porque não tem condição das crianças chegarem lá sem comer, né? Então a gente estruturou toda uma arrecadação para ter a comida quando as crianças chegarem, né? Vão chegar de ônibus. E aí tem o transporte, elas vão chegar e vão ter alimentação e depois vai ter atividade. Então é isso, né? A gente está falando de fome, né? Antes do vislumbre da coisa estou numa biblioteca, né? Fui conhecer a biblioteca, mas tem que comer, né? Exato. É uma cadeia, né? Tudo muito interdependente. Não tem como eu me apropriar de um conhecimento se eu tiver com fome, se eu não tiver uma saúde de qualidade, se eu não tiver segura, né? Coletivamente. Então, não tem como desvincular essas esferas aí que norteiam a questão do cidadão, né? Dos direitos e deveres do cidadão. E eu fico muito falando... Mas sabe que uma coisa que assim, eu fico muito pensando como que a leitura de compreender mesmo o mundo, ela te coloca num outro lugar, independentemente da condição social, eu falo de bens materiais, assim, ela te coloca num outro lugar para você perceber o mundo e para interagir. E a gente está falando disso, e aí eu fico pensando... tenho um exemplo de um rapaz que ele é filho da moça que é a segurança da biblioteca, por exemplo. E aí outro dia ele foi lá na biblioteca, ele estava desempregado. É um rapaz bem alto, novo, assim, novo de uns 20 anos, e um cara bonitão pra caramba, assim, bem padrão europeu, assim, grandão.
E ele não parou de estudar. A gente ficava observando que ele estava sempre com um iPhone, assim, um iPhone caro, né? E aí sempre mexendo no iPhone viver esse mundo, assim. E aí um dia a mãe dele falou, mas você precisa arrumar um emprego. E aí ele foi para a biblioteca, foi lá. Aí chegou lá, a gente atendeu ele. E a gente viu o que é a ausência mesmo de você ter um dispositivo na mão, né? Eu falo muito disso na minha pesquisa também. Você ter um dispositivo na mão, seja um celular, seja um iPhone, mas você não usar aquilo de forma que alimente a sua possibilidade de vida. Ele usa como? Ele não sabia fazer um currículo para ele procurar emprego. Ele pediu auxílio para mim ele precisava vender o carro, que ele tem um HB20, o pai dele deu para ele, e ele não estudou, assim. Então ele precisou, ele não sabia consultar o documento do carro, porque era só entrar no site, você baixar o documento lá, porque agora é tudo digital, né? Ele não sabia entrar, eu ensinei para ele, mas ele não sabia. E ele tem um iPhone na mão, sabe? É uma pessoa que tem um iPhone na mão e não sabe fazer um currículo, não sabe acessar um documento na internet, né? Então, é uma armadilha É muito mesmo. simbólico, né? É muito simbólico, é um abismo gigantesco que a gente vivencia com as redes, e isso ilustra bem, né? O que é capital cultural, né? O que são as ausências? O que é aquela pessoa que cresce privilegiada, tendo uma série de acessos, a tipos de arte, a tipos de ensinamentos, né? A tipos de produção cultural, ela cresce num lugar muito diferente que essa pessoa que cresceu numa comunidade, muito diferente. E por isso que esses discursos meritocráticos, eles não fazem nenhum sentido, né? E aí a gente vê que a biblioteca, ela está exatamente aí. A biblioteca que é social, ela está exatamente aí, para propiciar que essa pessoa que não teve muito acesso, de repente ela vai para um dispositivo desse, e é aí que ela vai ter a possibilidade de visualizar outras coisas, outras vidas, assim. Então a leitura é sensacional e a biblioteca é maravilhosa. Muito bom, Ciro. É legal te ouvir, porque a gente fica motivado, sabe, a buscar conhecimentos acerca dessa temática e também praticá-los, né, executá-los de maneira que não fique ali incluída só numa literatura. E infelizmente a gente está chegando ao encerramento da nossa conversa. A gente quer muito agradecer pelo teu tempo. São 8h27 da noite, 21h27 no horário de Brasília. E se você está aqui nesse momento é porque você realmente tem paixão em falar sobre. Então, espero que a tua fala sirva de incentivo para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Queremos agradecer a sua participação. A gente só estava comentando aqui que a gente precisava fazer um segundo episódio falando sobre isso, porque tem muita coisa para falar, em pouquinho tempo, não é? Mas foi muito interessante. Acredito que nós adquirimos muito conhecimento, trocamos conhecimentos. A gente pode conversar muito ainda sobre. E muito obrigado, Ciro, pelo seu tempo, por você ter democratizado seu conhecimento com a gente. Foi muito interessante. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Camila e Matheus e todo mundo que faz parte da estruturação do podcast. Eu acho essa possibilidade de conversar com vocês mais importante do que qualquer convite acadêmico que fica lá fechado na academia. Eu gosto muito mais dessa interação e a possibilidade de a gente conversar com muito mais gente, né? Então, e saber que vocês que vão estruturar os projetos futuros de incentivo à leitura e que vão ter esse olhar que vocês estão disseminando, né? Então eu fico muito feliz de participar, fico sempre à disposição e adoro mesmo, principalmente falar de biblioteca e incentivo à leitura, né? Agradeço demais, obrigado mesmo. Obrigada, Ciro. E, inclusive, você que ficou interessado nessa temática, a gente já produziu outros episódios, né, relacionado à própria biblioteca prisional, que foi muito citada aqui, a biblioterapia
e outros episódios que tem essa pegada mais humanística. Então vale a pena vocês conferirem. Entrem nas nossas playlists do próprio Spotify, do Google Podcast e outras plataformas. Fiquem à vontade para desbravar esses episódios. Quero agradecer novamente Ciro, Matheus, pela presença de vocês. Foi muito oportuno esse momento, principalmente nesse contexto pandêmico que exige que a gente tenha uma empatia maior sobre os nossos semelhantes. Até a próxima oportunidade, tenho certeza que haverão outras. Obrigada a todos e... Tem que haver, por favor, tem que haver outra oportunidade. Tem muita coisa para falar, não é, Ciro? Tem demais, gente. O que vocês podem escolher que a gente fala. Incentiva a leitura, não falamos ainda. Sim, sim. Nossos projetos, ixi, vai embora, gente. Muita coisa mesmo. Sim, fiquem bem, se cuidem, continuem mantendo todos os cuidados da OMS, né, que são orientações da OMS, e até mais.